E aí, colecionadores e nostálgicos, galera, hoje eu vou falar de 5 séries de investigação que passavam nos anos 80 e muita gente já nem lembra mais. Seja investigação com aventura, com clima policial, com comédia ou até com terror, como é o caso de Maldição Eterna que eu já falei aqui no canal, o fato é que nos anos 80 a televisão estava cheia dessas séries que nos faziam pensar, entreter e geravam brincadeiras com os amigos. Eu vou começar com Crazy Like a Fox, ou como ficou conhecida no Brasil, Faro Fino, de 1984. Essa série foi literalmente um presente para mim, pois estreou no Brasil no dia 6 de julho de 1986. A série gira em torno de Harry Fox, um detetive particular raiz, daqueles bem malandro, com faro apurado para se meter em caso complicado. E seu filho, Harrison, um advogado super certinho, conservador e profissional, que tenta seguir a lei à risca na cidade de São Francisco, para fazer um trabalho honesto e sustentar a sua família. Embora Harrison tente manter a sua vida organizada e dentro da lei, seu pai sempre consegue arrastá-lo contra a sua vontade para quase todas as suas investigações criminais, o que traz situações hilárias por causa do choque entre os dois. De um lado, um investigador totalmente impulsivo e do outro, um advogado ponderado. Eles passam boa parte do tempo discutindo se era legal ou não invadir um escritório, perseguir alguém ou até atirar em um suspeito. Era muito bom ver o Harry tentando roubar um caminhão e dizendo com a maior naturalidade do mundo o que poderia dar de errado. A série teve 2 temporadas e apenas 35 episódios, além de um filme. O próximo da minha lista é Hardcastle e McCormick, ou como ficou conhecido no Brasil, Cara e Coroa. Essa série baseia-se numa aliança improvável entre um ex-juiz e um condenado piloto de corridas. A história acompanha o juiz Milton Hardcastle, um homem duro na queda e recém-aposentado do Tribunal Superior de Los Angeles, e Mark McCormick, um jovem e audaz piloto de corridas e também reincidente presidiário, especialista em roubo de automóveis. Durante a sua carreira, o juiz Hardcastle foi obrigado a liberar mais de 200 criminosos violentos devido a brechas da lei ou falhas processuais, e agora ele decide usar a sua aposentadoria para caçar esses criminosos. Quando McCormick é levado novamente ao seu tribunal pelo roubo de um protótipo de supercarro esportivo, o juiz faz a ele uma proposta. Em vez de ir para a prisão, McCormick fica sob a sua custódia e usa suas habilidades ao volante e no crime para ajudar a capturar os bandidos que escaparam da lei. Um dos elementos mais icônicos da série é o Coyote, um supercarro esporte vermelho com linhas futuristas que McCormick conduz nas perseguições em alta velocidade. Na vida real, o Coyote foi baseado na lendária McLaren M6B de corrida. Outro detalhe da série que ficou marcado na minha memória é que depois de algum jogo entre os dois, ou perseguição, Hardcastle e McCormick sempre apostavam para ver quem estava com a pulsação menor. A série teve 3 temporadas e 67 episódios. Galera, deixa nos comentários se vocês também lembravam dessas séries que eu estou trazendo para vocês. E deixe também nos comentários se vocês lembram de algum pedaço de série, filme ou desenho que vocês não encontram na internet. Sabe aquele pedaço de algum episódio do seu passado que ficou na tua cabeça e você acaba achando que só você assistiu? Me diz aí que eu também quero saber. E o seguinte da minha lista é a ruiva mais casca-grossa de todos os tempos. A Dama de Ouro, de 1985. A série acompanha o dia a dia de Kate Mahoney, uma detetive linha dura da divisão de homicídios da polícia de Chicago. Cada episódio foca-se na investigação policial pura. A história começa com um crime violento, um assassinato misterioso, uma conspiração de gangues ou um assalto. E a detetive precisa ir para as ruas, recolher pistas, pressionar informantes e interrogar suspeitos para resolver os casos. Um dos elementos mais lembrados dessa série era a arma que Kate portava, uma 357 Magnum cano longo. A série foi considerada a mais violenta da TV americana na época e, infelizmente, só teve uma temporada e 14 episódios. O penúltimo da minha lista é uma série que eu assistia com a minha mãe e adoro até hoje, Casal 20, de 1979, que no Brasil estreou no ano seguinte. A história foi criada pelo lendário escritor Sidney Sheldon e mostra o dia a dia de Jonathan Hart,
um magnata milionário e CIO do conglomerado global, e sua esposa, Jennifer Hart, uma jornalista investigativa brilhante e independente. Apesar de terem tudo, dinheiro, mansão, carros, ranchos e iate, o que eles gostam mesmo é investigar e desvendar mistérios. E os mais diversos casos acabam sempre batendo a porta do casal. Na mansão do casal também vive Max, o leal mordomo, motorista e cozinheiro que cuida do casal, e o seu cãozinho que foi encontrado na estrada, Freeway. Duas curiosidades sobre a série é que todo mundo lembra de Jonathan multimilionário, mas um detalhe mencionado pelo menos 2 vezes na série é que nem sempre ele foi assim. Ele foi um pobre menino órfão que teve um projeto de eletrônica que deu certo e o levou à fortuna. Já ouvi muitas coisas sobre Jonathan Hart. Homem admirável. Inspirador até. Ele foi um pobre menino órfão que se transformou num multimilionário em eletrônica. Petróleo, imóveis. Outra curiosidade é que o diretor não queria Stephanie Powers como a parceira de Jonathan Hart, mas o carisma entre os dois fez com que Robert Wagner forçasse que ela ficasse na série. A série teve 5 temporadas, 110 episódios e alguns filmes de continuação nos anos 90. Por último, um seriado que eu adorava quando eu era pequeno, A Dupla Genial, de 1980. A história gira em torno de outra das duplas mais improváveis e engraçadas da TV. Lionel Whitney, interpretado por Jeff Goldblum, é um corretor da bolsa de valores, muito certinho e ingênuo, cujo grande sonho é ser um detetive privado, igual aos heróis dos romances policiais dos anos 40 que ele adora ler. E E.L. Turner, interpretado por Ben Vereen, um vigarista profissional, mestre dos disfarces, muito rápido a falar e que está em liberdade condicional. Depois do encontro inicial dos dois no episódio piloto, Lionel realiza seu sonho e abre a agência de detetives e convence Turner a trabalhar com ele. Cada episódio focava-se num caso diferente. Chantagens, fraudes, maridos desaparecidos, homicídios. E o que prende a série é ver Lionel tentando resolver tudo seguindo a letra, os manuais dos livros policiais tradicionais, enquanto Turner resolvia os problemas reais das ruas, recorrendo a esquemas, mentiras e disfarces hilariantes. Um ponto que ficou marcado para mim dessa série é que Lionel Whitney era faixa preta em karatê, mas só poderia usar suas habilidades e conhecimentos de luta depois de dar um aviso ao seu oponente, e muitas das vezes ele apanhava antes de terminar de falar. Foi essa série que revelou o Jeff Goldblum. Infelizmente, a série só teve 1 temporada e 14 episódios. Então é isso, galera. Inscreva-se no canal, deixe nos comentários a sua série clássica favorita, ative o sininho, deixe o joinha para ajudar o canal e no mais, até a próxima.